Olá, colegas advogados. Eu estou aqui conversando com o meu colega, Dr. Delano Cruz, colega advogado, professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, satisfação, Luiz. Prazer. E eu vou questionar agora o meu colega sobre a questão política. Pois não. Nós sabemos, inclusive, que o colega já foi candidato a vereador. Fui candidato em 2000. Nós éramos engajados a um partido ligado a social cristão, né? E criamos o PHS, o Partido Humanista da Solidariedade, na época, e fomos candidatos, tiramos 2.125 votos no ano de 2000 pelo PHS. Logicamente, uma candidatura simples, né? sem maiores recursos, mas nós fomos votados em quase todas as urnas da cidade de Fortaleza. E aí, me orgulha muito. Dá para conciliar advocacia e política, professor? Olha, é bem complicado, né? Porque, na verdade, o advogado ele vive a advocacia 24 horas. Então, a pessoa tem que saber que, ao enveredar pelo campo político, ele vai ter que realmente colocar a advocacia, pelo menos em um determinado período, em segundo plano. Porque, para fazer com seriedade, você não tem tempo, né? A sua disponibilidade tem que ser total para a política, no primeiro momento. Professor, por que é que o povo brasileiro está tão desiludido com a política, não acredita nos políticos? O que é que está acontecendo? Olha, o que acontece no Brasil é uma realidade típica de países onde a educação ela não está priorizada. O que é que acontece? As pessoas estão tão preocupadas com a sobrevivência, o dia a dia, que terminam deixando para um segundo plano, para a última hora, essa questão política, esquecendo que nós que somos cidadãos, pagamos os nossos impostos, nós é que mantemos essas pessoas através dos nossos tributos. Mas, Delano Cruz, questões como o mensalão e muitos outros exemplos de corrupção no Brasil, agora em Juazeiro do Norte nós tivemos o escândalo das vassouras, né? Isso desestimula muito as pessoas, né? Traz uma descrença muito grande. Mas desestimula, mas nós temos vários projetos importantes nessa área. Por exemplo, existe um projeto que foi incorporado aqui pela nossa Assembleia Legislativa, que é o primeiro voto do jovem. Quer dizer, é feito um trabalho junto às escolas, né? Vários profissionais de várias áreas vão às escolas, faz um relato da sua atividade profissional e, ao mesmo tempo, tenta despertar no jovem a importância dele refletir, dele dar um voto consciente. Então, eu acho que, gradativamente, num compasso bem mais lento do que o ideal, nós estamos mudando um pouco, alterando essa verdade em relação à questão eleitoral. Mas o que é importante a gente destacar é que quando as pessoas de bem, os bons profissionais não buscam a política, uma participação efetiva, termina permitindo que aqueles oportunistas, aquelas pessoas que querem usar a política como instrumento para ganhar dinheiro, etc., termine prevalecendo na visão das pessoas. Mas existem no Brasil, não só aqui no Ceará, mas nos outros estados, bons políticos, pessoas realmente compromissadas, pessoas interessadas, mas infelizmente, dentro de um contexto geral, a visão que a sociedade tem é uma visão do político corrupto, do político que só usa a política como instrumento para ganhar dinheiro. O que podemos fazer para mudar essa visão, professor? Educação. Educação. A base, eu costumo dizer que faço uma regressão antes de Cristo, a famosa pirâmide de Platão, que ele dizia que 70% das pessoas tomam as suas decisões pensando e agindo de uma forma animalesca dos seios para baixo. São chamados idiotês. Quem são os idiotês? São aquelas pessoas que só fazem as coisas pensando em sexo, pensando em bebida, pensando em consumo de viagem, vários consumos de automóveis. E essas pessoas elas já foram identificadas, inclusive pelos políticos. Isso é estatístico. Então eles já foram identificados, a grande mídia, se a gente for acompanhar as propagandas nos grandes canais de comunicação,
todos têm esse apelo da mulher seminua, do consumo, né, de carros importados, de luxo, de bebidas, etc. Além desses 70% que são idioteis, Platão já naquela época, 300 e tantos anos antes de Cristo, identificava que 20% vivia em função da razão. Quem estaria dentro desses 20%? Os intelectuais, os artistas, os militares, os grandes desportistas, que precisam de uma injeção de ânimo para poder viver, tocar a sua vida. E apenas 10% no topo da pirâmide estariam aquelas pessoas que vivem em função da razão, ou seja, que equilibram o idiotez com a emoção e conseguem. E Platão diz que a nossa sociedade ela tem que ser comandada por esses 10%, que conseguem esse equilíbrio. Então é difícil você identificar esses 10%. Você tem uma ideia? Às vezes num semestre onde eu tenho em média 350 alunos, eu consigo, pela minha experiência, visualizar um ou dois que estariam nesse topo da razão. Já que o senhor entrou por este campo aí da filosofia, Pois não. o que é ética? Olha, a ética é você só fazer aquilo que você... Aliás, você deixar de fazer aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então é um raciocínio de bom senso, de razoabilidade, você agir eticamente. É porque, na verdade, colega Luiz Antônio, a ética ela é usada hoje como uma palavra solta, que todo mundo fala, verbaliza, bate no peito e diz, olha, eu sou extremamente ético, certo? Eu vou dar aqui um exemplo rápido. Nós temos as transações imobiliárias de compra e venda de imóveis. A sociedade hipócrita aceita que o cidadão que vende um imóvel por X declare para fins de pagamento de imposto que comprou um imóvel X menos Y para pagar menos imposto, acorda com o vendedor, faz um contrato de gaveta, paga por fora, e essa pessoa vai para a imprensa ou vai perante a sua família e diz que está sendo ético. Está sendo ético. E quando você questiona, ele diz, olha, você não é a palmatória do mundo. Né? Então é o que eu digo, a ética para mim ela se resume nisso. Você não agir de uma forma que você não gostaria que os outros agissem com você. E para não deixar a ética como uma palavra solta, o que é ética na política? Olha, a ética na política é você vender sonhos, né? Vender propostas, mas que sejam execuíveis. Ou seja, você trabalhar com transparência, sendo verdadeiro, certo? E aí eu digo, não existe um meio verdadeiro. Ou é ou não ou é. Ou não é. Ou você não existe a meia grávida, você está grávida ou não está. Então é você ser verdadeiro, é você assumir compromisso com o eleitor e cumprir com seus compromissos. Não aquela história, eu não tinha a perspectiva de que seria desse jeito, por isso eu estou fazendo o que é possível, porque na verdade eu não tinha conhecimento. Sim, se não tinha conhecimento, por que se candidatou? Professor, hoje o senhor está afiliado a um partido político? Estou afiliado ao PEN, com muita honra, Partido Ecológico Nacional, atendendo um convite do professor Samuel Braga, homem sério. Sem faltar com a época, eu estou nas mesmas condições aqui, até o convidado foi o mesmo. Com muita honra, sabe? E eu estou no PEN, numa perspectiva... PEN 51. PEN 51, numa perspectiva de que é um partido político que pode ser diferenciado em relação aos que estão aí lançados no mercado. Por que temos que participar da política? Porque se nós não participarmos da política, nós estaremos sendo um mau exemplo para nossos filhos, para a nossa família, para gerações futuras, porque a gente vê o grito da sociedade dizendo que os políticos que estão aí não estão comprometidos com a busca da verdadeira sociedade justa, equilibrada, com oportunidade de emprego para todo mundo, com a criança 100% na escola. Então, se a gente não participa da política, nós vamos permitir que essas pessoas que estão usurpando a sociedade continuem
praticando esses atos de uma forma impune. Então eu acredito que agora, em 2014, a nossa sociedade, após essa questão do mensalão, outros problemas, dos protestos, né, esses protestos aí que levaram a uma comoção e uma preocupação da sociedade em todas as grandes cidades do país, que a gente possa efetivamente fazer uma grande mudança na política, renovando, né, os quadros políticos do país. E eu tenho a seguinte opinião, que nós não podemos votar em 2014 quem já foi alguma coisa na política. Qual é a sua opinião sobre a reeleição? Eu sou contra a reeleição. Na verdade, eu acho que a eleição deveria ser de 5 em 5 anos para todos os cargos. Seria um prazo razoável, 5 anos, para que o governante pudesse dizer a que veio e renovaria de 5 em 5 anos sem direito à reeleição. Você ainda tem pretensões de concorrer a um cargo parlamentar, como já aconteceu? Não, foi uma experiência muito sacrificante, né? Tanto para a família, naquela época o período eleitoral era maior, quer dizer, o desgaste era bem maior. Hoje eu coloquei o meu nome à disposição do partido, do PEI, para um cargo majoritário, ou seja, se o Partido Ecológico Nacional no estado do Ceará optar por ter candidato ao governo do estado, eu pretendo dar minha contribuição participando dos debates como economista, que sou economista formado na Universidade Federal do Ceará, como economista, como advogado. Eu espero dar minha contribuição nos debates, né, colocando o meu nome como uma opção para a sociedade do estado do Ceará. Qual a avaliação que o senhor faz então do governo estadual, do governo Cid Gomes? Olha, eu acho que o governo Cid, como eu não sou uma pessoa radical, eu vejo aspectos positivos e aspectos negativos. O aspecto positivo que eu acho é essa vontade do governador, dele como engenheiro, de propiciar ao Estado grandes equipamentos, né, de grande visibilidade nacional. Mas eu acho que o lado negativo se chama a questão da segurança pública, certo? E o trato com o servidor público de uma forma geral, que é um servidor muito sofrido. Eu acho que poderia ser feito muito mais pelo servidor público, não somente na questão da remuneração, porque quando a gente fala, colega Luiz Antônio, de tratar bem o servidor, logo vem na cabeça das pessoas menos avisadas a questão financeira, certo? E aí não é só a questão financeira, é a questão de dar uma boa assistência médica a esses servidores, propiciar boas escolas também para os servidores públicos, que eles possam colocar, assim como os políticos possam colocar. Eu sou ex-aluno do Colégio Militar de Fortaleza, que é uma escola pública, né, um dos processos seletivos mais rigorosos do país, mas como é bom a gente ver pessoas como agora o atual prefeito, Roberto Cláudio, também ex-aluno do Colégio Militar, e vários ex-alunos que estudaram em escola pública, pautando a sua vida com dignidade, com seriedade e exercendo com brilhantismo os cargos públicos. Eu também vejo muitos pontos positivos no governo Cid Gomes, mas eu não me conformo em ver pessoas, saber que tem pessoas sofrendo com a seca no Ceará, aqui em Canindé, Madalena, por ali, e o governo construiu um equipamento caríssimo, como é o aquário, embora se justifique que é uma verba própria, exclusiva para aquilo, mas eu acho que a prioridade deveria ser o homem. A questão da seca, esse estado é pobre, então se constrói um aquário, um equipamento caríssimo, para depois você ir lá pagar um ingresso caro para ver peixes. Como é que você vê essa questão aí? Realmente é a questão de prioridade, né? O que é economia? Economia é a ciência da escassez. Então, quando você vai fazer um planejamento econômico para o nosso estado, a gente tem que ter a questão das prioridades. Eu não aceito, por exemplo, que uma capital como Fortaleza tenha 4 mil e poucos moradores de rua e essas pessoas continuem morando na rua na quarta maior cidade do país, quando nós temos terrenos da própria Igreja Católica, da própria Forças Armadas aqui, tanto o Exército, a Marinha Aeronáutica, possuem terrenos próprios que poderiam albergar essas pessoas, e eu não vejo uma vontade política nem do governo e muito menos
da prefeitura querendo solucionar esse problema. E destaques. O Brasil ele tem a mania, a questão cultural, de querer empurrar o problema para debaixo do tapete. Olha, nós temos aqui no estado do Ceará, voltando para a nossa área jurídica, 54 mil mandados de prisão em aberto. Nós temos a certeza, a convicção, não precisa ser formado em direito, nem precisa ser acadêmico de direito, saber que o nosso sistema carcerário está falido. Então nós entramos agora numa discussão que vai chegar em 2014, pelo radicalismo, querendo reduzir a maioridade para 16 anos. Ora, se você sabe que não está dando certo o sistema atual, que é uma fábrica, é um pós-doutorado da criminalidade, porque a LEP diz que a lei de execuções penais diz que você tem que separar os presos. Então, você não está dando certo, você vai mandar uma massa imensa de pessoas para esse sistema que não está dando certo. Aí eu pergunto, por que não pega essa massa de jovens delinquentes e traz para dentro das igrejas, seja ela católica ou evangélica? Por que nós vamos jogar essa massa de jovens, e é um percentual mínimo, para você ter uma ideia, Luiz Antônio? A participação do jovem nos crimes, estatística agora do governo federal em 2012, só chega a 3,7% nos crimes. E nos crimes hediondos, a participação do menor de idade é apenas em 1,8%. Ok. Professor, quero agradecer a sua atenção e desejar boa sorte na sua trajetória jurídica, política e familiar como pessoa. Agradecer a sua atenção. Eu agradeço e desejo o mesmo ao colega. Forte abraço. Muito obrigado. Ela deu um pin. Eu acho que na hora que deu esse pin, deve ter cortado. Foi bom a gente continuar. De qualquer maneira, parece que continuou gravando. Parece que continuou gravando. Alguém pode ter ligado. Alguém pode ter ligado, pode